exóticas sem gastarem muito. E ela testa os hotéis, ela testa os restaurantes, enfim, ela tem uma vida tremendamente animada, cheia de movimento. E aqui, aquela primeira cena, realmente, o vermelho está representando a paixão, essa vida cheia de movimento, cheia de novidades, aquela coisa intensa. Só que o vermelho vai aparecer em muitos outros momentos do filme com uma outra conotação. O vermelho como sangue, como tragédia, como violência, como signo da chacina que o Kevin promoveu. Aí eu conto mesmo no final de filme, eu não tenho problema com isso. Spoiler! Se tiver que resolver esse problema com o terapeuta de vocês, vocês resolvam depois. Enfim, o Kevin mata 11 pessoas. E dessas 11 pessoas estão incluídos o pai dele e a irmã caçula. E ele mata vários colegas da escola e uma professora, justamente a professora que gosta dele. E acaba matando um funcionário ali meio que por acaso, porque o funcionário estava no lugar errado, na hora errada. Mas enfim, ele escolhe pessoas que têm uma coisa em comum. Eram pessoas muito diferentes entre si, mas que tinham algo em comum. Eram pessoas apaixonadas por alguma coisa. Um era apaixonado por música, outro era esportista, outro era apaixonado pela própria aparência física dela. Cada um era apaixonado por alguma coisa. E o Kevin não conseguia se empolgar, não conseguia se apaixonar por nada. Então irrita o Kevin a ideia de alguém ser apaixonado loucamente por qualquer coisa. Por outro lado, a gente também pode ficar com uma dúvida se a única paixão do Kevin não é a própria mãe dele. Tem uma questão aí de piano forte nesse filme. Ele se dá melhor com o pai, mas com o pai ele é um personagem, ele é dissimulado, o pai não sabe quem ele é. É a mãe que sabe quem ele é. Ele tem uma relação cínica, tensa com a mãe, mas ao mesmo tempo é uma relação verdadeira. É uma relação real. E tem uma cena interessantíssima nesse filme, que é quando a Eva cola mapas no escritório dela. Como ela já não pode mais viajar, como ela está restrita àquele ambiente sufocante doméstico, a vida dela se restringiu a assar biscoito e a trocar fralda do Kevin. Com 6 anos o Kevin ainda faz cocô na fralda, é uma questão que eu vou falar daqui a pouquinho. Então ela quer pelo menos lembrar daquela vida feliz que ela tinha antes do Kevin. E o Kevin vai lá com uma pistolinha de tinta vermelha, o vermelho de novo, e suja, mancha todos os mapas dela. Quer dizer, ali você pode pensar em alguns sentidos. Quer dizer, o Kevin destrói aquilo que a mãe ama. E essa cena, ela é uma espécie de metáfora, ela é uma espécie de ícone da cena da chacina. É como se fosse uma pista do que o Kevin ia fazer. Por aquela cena dos mapas, da destruição dos mapas, é quase que uma prévia do que ele vai fazer com os colegas, do que ele vai fazer com a irmã, do que ele vai fazer com o pai. Então tem uma relação icônica, metafórica entre a cena dos mapas e a cena da chacina. E por outro lado, a gente pode pensar o seguinte também. Ele odeia aqueles mapas porque aqueles mapas são o índice de que a mãe gostaria de estar longe dele. Aqueles mapas são índice de que a mãe preferia estar em qualquer outro lugar a estar com ele. Então os mapas são índice do desamor, do desapego da mãe do Kevin pelo Kevin. Aí então, ele rivaliza. E aí a gente se questiona, será que o Kevin não é apaixonado pela própria mãe? E aí ele tem que matar a irmã, ele tem que matar o pai, tem que destruir a carreira da mãe, tem que destruir a reputação da mãe, para que sobre apenas ele na vida da mãe. Aí a mãe tem que olhar para ele. E no final do livro e do filme, um vínculo afetivo muito forte surge entre os dois. Porque aí ela tem que olhar para ele. Ele não deixou mais nada para ela. Tem uma cena, inclusive, no começo do filme, que ela está no supermercado fazendo compras, e ela fica intimidada por causa de uma mulher que era a mãe de uma das meninas que foi morta na chacina. E aí dá a entender que essa mulher mexeu no carrinho de compras dela e quebrou os 12 ovos da caixa. E ela leva para casa os ovos quebrados, mesmo assim, porque ela quer ir embora dali. Ela não quer entrar em atrito com a mãe de uma das vítimas, do filho dela. E a gente pode pensar que semioticamente também, aqueles
ovos são uma espécie de metáfora da própria vida dela. Está tudo destruído na vida dela. Ela não tem mais dinheiro, ela não tem carreira, ela não tem amor, ela não tem família, ela não tem reputação, ela é super hostilizada na cidade, ela trabalha numa pequena agência de turismo extremamente medíocre, fazendo uma função repetitiva, que não tem nada a ver com ela, e ainda assim ela é hostilizada por um colega nesse ambiente, as pessoas viram a cara para ela na rua, sujam a casa dela de tinta vermelha, sujam o carro dela de tinta vermelha. O vermelho sempre está aparecendo como signo da violência, da chacina. É uma lembrança do que o Kevin fez. Inclusive a gente vê pão com ketchup, a gente vê o ketchup em cima lá das sobras de omelete. O vermelho sempre está aparecendo, sempre trazendo essa contradição entre paixão, intensidade e violência, chacina. Uma outra cena bastante metafórica no Kevin é quando ela lava o rosto, ela mergulha o rosto na água, a Eva, e nós podemos ver o rosto do Kevin. De certa forma, os dois são muito parecidos. O Kevin percebe isso, que ele herdou da mãe esse senso de crueldade que ele tem. Só que no caso do Kevin é numa porcentagem muito maior, é num nível muito mais elevado. Mas a Eva tem um senso de crueldade. E ela se sente culpada, sim, pela psicopatia do Kevin. Não que o Kevin seja um psicopata por causa da mãe. Tem muitas crianças muito amadas pelas mães e que se tornam psicopatas. Mas como ela não conseguiu amar o filho desde o primeiro momento, mesmo na barriga dela, ela já não conseguia amá-lo. Então, de certa forma, ela se sente culpada por tudo aquilo que o Kevin fez. Não sei se vocês lembram, quem viu o filme, ela vai sacudir o menino que está chorando, ela nem encosta o menino no peito dela. Ela sacode o menino de longe. Na hora que ela passa pela rua e tem uma britadeira fazendo um barulho infernal, qualquer pessoa ficaria louca com aquele barulho. E para ela, aquela britadeira é melhor do que o choro do filho. Já na gravidez dela, ela já está de saco cheio, porque ela quer dançar, ela quer viajar, ela quer tomar vinho. E o marido fica pegando no pé dela, porque ela precisa tomar cuidado com o filho. Então ela já se sente tolhida, ela já se sente presa. Então ela já tem uma implicância pelo Kevin, na barriga dela. E o parto é extremamente difícil, ela fica arrebentada no parto. Quer dizer, parece que o parto também é uma espécie de metáfora de todas as dificuldades que ela vai enfrentar com o Kevin. Então, esse filme ele trabalha várias questões semióticas e várias questões também psicanalíticas. A gente pode pensar no complexo de Édipo, como eu já falei, e pensando nessa questão do Kevin defecar nas fraldas com 6 anos de idade. Tem as 4 fases da libido do Freud, tá? A segunda dela é a fase anal, que vai dos 18 meses de vida, né, até 4 anos de idade. Então, nessa fase, a criança aprende a usar um piniquinho, depois aprende a usar um vaso, aprende que as fezes são uma coisa suja, que não pode pegar, não pode comer, que não pode dar de presente para os outros. Né? Tem criança que faz isso, com gesto de amor. Isso existe. A gente dispensa esse presente. Olha, mas quando vocês forem pais e mães, tá? Não pode virar para a criança e falar, não, que nojo. Oh, meu amorzinho, papai gostou do seu presente. Só não bota na boquinha, tá? Mas papai gostou. Não, e é um puta gesto de amor isso. A criança só oferece as suas fezes para quem ela confia muito, para quem ela ama muito. O Kevin, ele faz cocô na roupa com 6 anos. Menino inteligentíssimo, faz cocô até os 6 anos. Até que a mãe quebra o braço dele. E para ele foi o único gesto verdadeiro que a mãe teve com ele. Foi a melhor coisa, na opinião dele, que aconteceu entre os dois. Foi brutal, ele quebrou o braço, ele sentiu dor, mas a mãe estava ali inteira para ele, verdadeira, fazendo aquilo que ela queria fazer mesmo, que era quebrar o braço dele. Ela jogou ele contra a parede. Só que depois disso, ele começa a evacuar no banheiro da descarga, bonitinho. Enfim, a gente pode pensar que ele continua
continuou fazendo cocô nas fraldas para irritar a mãe, para chamar a atenção da mãe, mas estabelecendo uma relação com essa questão da fase anal. A fase anal vai definir muito daquilo que a gente é na fase adulta em termos de autoestima. Então, uma criança que não viveu uma fase anal legal, foi, sei lá, muito criticada, muito reprimida. Tem criança que até apanha, né, quando faz xixi, quando faz cocô na roupa. Então, provavelmente essa pessoa vai ter baixa autoestima na fase adulta. Isso vai interferir até na maneira que ela lida com o dinheiro, vai mexer em muitos aspectos. Então, é uma fase em que a questão do amor, da aceitação dos pais, pesa muito, conta muito. Então, a sensação que dá é que esse prolongamento da fase anal no Kevin é porque ele não conseguia ter essa aprovação da mãe. Ele não conseguia estabelecer esse vínculo com a mãe. Então, ele continua defecando nas fraldas. E na hora que a mãe joga ele contra a parede e quebra o bracinho dele, é como se de repente, não, agora a gente está conversando. Agora a gente está se entendendo. Você foi brutal comigo, mas você agora está se relacionando comigo. Então aí ele podia evacuar os vasos sanitários. Aqui tem o... licença. Tipo assim, tem uma questão metafórica que as fezes, né? Tem criança que entrega o cocô mesmo, mas já tem casos assim, isso é verdade. E tem questão que as fezes é algo, tem a metáfora que é algo interno dentro de você, que você está querendo compartilhar com o outro, isso é totalmente inconsciente, e algo relacionado à limpeza também. É como se você estivesse esvaziando um mar e alguma coisa que é interno de você, dentro de você. Tanto é que os orientais têm esse aspecto, né? Se você, acho que peidar em público eles falam saúde. Mas enfim, então, eu queria trazer o cocô pro filho, pro pai, tem toda uma simbologia envolvida atrás disso, a questão da higiene, da limpeza e do que está interno dentro de você, né? Só isso que eu queria comentar. Não, bem colocado. Essa questão das fezes é muito forte, tanto que ela fala assim, que a vida dela tinha se reduzido a um ciclo de assar biscoitos e limpar merda. Ela foi reduzida a isso, assar biscoitos e limpar merda. Quer dizer, aí você pode até pensar, vou até falar isso com os óculos para dar um estilo. A gente pode até pensar assim, que a questão da merda mesmo, dela ter que manipular a merda, limpar a bunda de um menino de 6 anos, como falando no próprio livro, é um cocô viscoso quando é de criança mais velha. Parece que aquilo é uma metáfora da própria vida dela. A vida dela virou uma grande merda, restrita àquele ambiente doméstico, o marido sempre contra ela, porque o menino era super dissimulado. Então, perante o pai, o menino era doce de coco e era um inferno na frente de outras crianças. Nenhuma criança queria brincar com o Kevin. É como se a mãe não aprovasse a limpeza interna do filho, né? Sim. Olha, eu acho que sobre o Kevin, é claro que daqui 2 horas e meia eu vou lembrar de outra coisa e eu vou entrar num processo de autopunição. Eu estou em tratamento, tá, gente? Então, enfim. Mas acho que essas informações que eu passei já são suficientes para a gente entender o nível de profundidade que esse livro e que esse filme tem. Não só no aspecto psicanalítico, não só no sentido de quebrar o mito, que a maternidade é algo natural e maravilhoso para todas as mulheres. Todas as mulheres estão em cólicas para limparem fraldinha e assarem biscoitos. E também mexe muito com a questão do American Way of Life. Também, até que ponto essa questão da excessiva competitividade não adoece as pessoas. É muito comum nos Estados Unidos ter chacina em escola, não é uma coisa rara. Psicopata americano também. Sim, exatamente isso. Quem assistiu, muita gente assistiu, precisamos falar sobre o Kevin. Quem gostaria de comentar?